Você ouve agora as principais notícias do Paraná. Informação e opinião no seu rádio. No ar, RIC Mais Notícias. Olá, muito bom dia, 7 horas da manhã em ponto. Começa agora o RIC Mais Notícias aqui na rede Jovem Pan. Jovem Pan Curitiba, em cadeia com a Jovem Pan Cascavel, Jovem Pan Ponta Grossa, e falamos também para Foz do Iguaçu e toda a região da Tríplice Fronteira. Franciele Colpani, bom dia. Bom dia, Denia Couto, bom dia aos ouvintes da Rádio Jovem Pan. Se você quiser participar, mandar a sua pergunta, a sua opinião, hoje o caminho é o Facebook. facebook.com/RICMaisPR. Mark Souza, bom dia. Bom dia, Denian, bom dia, ouvintes. Tudo certo com o nosso Face aí, Mark? Com o Face, sim. O WhatsApp estamos resolvendo um probleminha aqui, mas estamos no Facebook. Então é o seguinte, ó. Quer participar desde já? Dá uma entradinha no facebook.com/RICMaisPR. Transmissão em som e imagens direto das câmeras aqui do estúdio. Vamos conferir os destaques deste 21 de agosto de 2017. RIC Mais Notícias. Parlamentares do Paraná estão entre os que mais devem à União. Dívida dos deputados chega a R$1 bilhão. Curitiba recebe comissão especial da Câmara dos Deputados para discutir novo processo penal. Mudanças podem afetar diretamente a Operação Lava Jato. Vereador de Curitiba quer estender a isenção de impostos a igrejas que funcionam em imóveis alugados. Bolsonaro teria gastado dinheiro público para promover viagens políticas. A assessoria do pré-candidato à presidência nega que as viagens tenham sido para divulgar a campanha do parlamentar à presidência da República. E agora o destaque do esporte, Pietro De Lázari. Curitiba empata com o Santos e comemora ponto conquistado. Já o Atlético lamenta resultado diante do Grêmio em Porto Alegre. Chegamos! RIC Mais Notícias. Tempo frio em Curitiba, tá gelado, né, Fran? Bem geladinho, estabilidade agora pela manhã ainda, viu, Demian? E a gente também tem que falar dos estragos do final de semana. Lá na região oeste teve muita chuva, inclusive chuva de granizo, complicou a vida do pessoal lá da região de Cascavel, também região metropolitana. Alguns municípios vizinhos ali sofreram bastante com o temporal do final de semana. A boa notícia é que a instabilidade não deve acontecer com chuvas fortes durante essa semana, porém o tempo frio continua. Só que na segunda-feira, hoje, é que fica mais frio mesmo. Durante a semana as temperaturas ficam amenas, mas nem tanto assim como a gente está tendo hoje em todas as regiões do estado. Curitiba começa com 6 graus, a máxima chega apenas à casa dos 13, então saia de casa muito bem agasalhado, curitibano. Também o pessoal lá de Ponta Grossa pode contar com essa previsão do tempo. Instabilidade de manhã e sol entre nuvens à tarde. Lá em Cascavel, o dia começa um pouco mais frio, 4 graus de temperatura neste momento, com máxima chegando apenas à casa dos 12 graus. Também instabilidade pela manhã, com sol no período da tarde. Foz do Iguaçu tem 5 graus neste momento e a máxima chega aos 15 graus. RIC Mais Notícias. Aeroportos. Oferecimento Parque Shopping Barigui. Faça ser incrível. E o Afonso Pena, Mark? Está aberto e opera com a ajuda de instrumentos de acordo com a Infraero. Atenção, você que vai para Congonhas, em São Paulo, ele também opera por instrumentos. E quem vai para o Santos Dumont, no Rio de Janeiro, tem que ter atenção redobrada, pois o aeroporto está fechado neste momento. As informações são da Infraero. RIC Mais Notícias. 7 horas e 3 minutos, 7:03. Os deputados e senadores que são proprietários ou sócios de empresas, eles devem juntos quase R$1 bilhão à União em impostos e contribuições à Previdência e também ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Diga lá, Mark. Exatamente. De acordo com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, os congressistas somam 946 milhões em dívidas que não foram renegociadas e não estão sendo pagas. A chamada bancada do calote
conta com 115 deputados e 25 senadores, mais de 1/5 da Câmara e quase 1/3 do Senado. Esses mesmos parlamentares vão votar a medida provisória que pode perdoar 99% de juros, multas e encargos das próprias dívidas. O relator da medida provisória, deputado Newton Cardoso Júnior, do PMDB de Minas, é um dos maiores devedores da União. O deputado tem 55 milhões e 700 mil reais em dívidas. Entre os paranaenses estão Alfredo Kaifer, do PSL, com 52 milhões e 700 mil reais em dívidas com a União. Vale lembrar, Denir, o Alfredo Kaifer, que é da região oeste do Paraná, é dono do frigorífico ali, muito famoso na região, e tem muitas dívidas. Esse é o maior devedor do Paraná. É dono de um jornal lá em Cascavel e é devedor de salários de jornalistas. Também tem isso, é? Não paga colunista, paga jornalista com atraso e vai lá e discursa de senhor da moral. Você não paga salário que tem natureza alimentar, que é do salário que a gente tira a comida que compra no supermercado. A comida não é no Shazam, aparece a comida no prato. Ninguém passa crachá de veículo de imprensa, do seu emprego, aí você que tá aí do outro lado do rádio. Você chega, bate seu ponto, ou tem o seu crachá que leva no peito na empresa que você trabalha. Adianta chegar com o crachá no caixa do Condor e passar lá? Vai funcionar? Não vai, né? Então, quando um empresário não paga, não honra com o compromisso salarial daqueles que lhe prestam auxílio, que são os colaboradores das empresas, é porque a coisa vai muito mal mesmo. Aí o Alfredo Keffer, do PSL, deve quase 53 milhões de reais para a União. O Mark falava do Giacobo, esse deve quanto, Mark? Esse é o segundo da lista aqui dos paranaenses que mais devem. Ele deve 14 milhões e 300 mil reais. É o Giacobo, lá da região oeste também, viu, Danilo? É, o Giacobo. Daí em terceiro da lista, da região... Esse manda, hein? Da região de Maringá, o Giacobo. Ele é miudinho, ele integra o baixo clero da Câmara Federal. Tá na mesa da Câmara, Tá sempre com cargo importante, ocupa atualmente posição na mesa diretora da Câmara dos Deputados. É mais liso que peixe ensaboado. Esse é uma figura que o Paraná tem que ficar de olho. Quem mais, Marcos? O terceiro da lista é da região de Maringá, o Edmar Arruda, do PSD, que deve R$ 23.325. O Edmar Arruda, deputado federal lá do noroeste do estado, ele sofre, entre aspas, em ser deputado federal. Já pensou diversas vezes em deixar o mandato, porque não dá conta de ser figura pública e comandar as empresas. Por diversas vezes se licenciou e há uma possibilidade, inclusive, de que nem concorra à reeleição. Quando chega a vida real, né, Denê? O cara que é empresário, cuida da empresa e deixa de ter o dia a dia da empresa para cuidar da política, o cara mais sério, pelo menos, em um primeiro momento, acontece isso. Sabe quem tá na lista também? O homem da mala. O Rocha Loures, do PMDB aqui do Paraná, tem R$ 3.223. Ah, 3 mil? É. 3 mil? Até eu devo mais pra União do que o Rocha Loures. Ô, Denê, sério? Eu só não tenho mala. Isso já é uma grande diferença. Isso me dá um alento no coração, Daniel, você não carregar mala. Lembra? Eu sempre gosto de lembrar. Vamos lá, Fra? A malinha, lembra, Daniel, da imagem? Eu lembro. Correndinho com a malinha ali, na feira de churrascaria? Eu lembro. Não. Brasil inteiro viu. Pra fechar a lista, o Nelson Meurer, investigado pela Lava Jato, com R$ 2.788 em dívidas. O Nelson Meurer é aquele deputado, já contei aqui, vou repetir, que passou um mês fugindo de mim em Brasília. Cada vez que ele me via, ele dava uma aceleradinha para fugir do microfone da Jovem Pan. O Nelson Meurer é um senhor de idade, né? A cena daquele senhor de cabelo branco correndo era tão feia. Mas enfim, Nelson Meurer é um homem implicado na Lava Jato e a gente compreende bem. 7h08. Vamos falar do Bolsomito. Deixar os ouvintes nervosos. Tem um levantamento do jornal O Globo que aponta 5 ocasiões em que o deputado federal Jair Bolsonaro, que é pré-candidato à presidência da República, teria utilizado verba da Câmara, dinheiro público, portanto, para pagar passagens aéreas em que ele voou para lugares do Brasil para participar não de atividades vinculadas ao mandato, mas de eventos de natureza política
e que funcionariam como uma alavanca à sua pré-candidatura à presidência da República. Conta aí, Fran. É, sempre assim, começam a aparecer os podres daí, né, Fran, Daniel? tá ruim tua voz, né? Tá bem ruim, Daniel. Tu não tomou um chazinho de gengibre? Eu tentei, mas não funcionou. Perdi a voz no final de semana. Essa mudança de temperatura ferra com a gente. Isso é pra lascar. Não vou te forçar. Se ficar ruim, tu avisa. Tá, pode deixar. Mas manda ver essa aí do Bolsonaro. Vamos indo então com o Bolsonaro. Quando começa a pré-candidatura de qualquer pessoa, a gente sabe que os podres começam a aparecer, né? Aqui é Brasil, não tem jeito. Mas, a princípio, a assessoria de imprensa do parlamentar declarou que as passagens eram pagas pelo próprio deputado, viu? Mas depois de análises no portal da Transparência da Câmara, realizadas ali pelo jornal O Globo, a assessoria não teve jeito. Admitiu o uso do dinheiro público, porém, justificou que os eventos estão ligados ao exercício do mandato parlamentar. Jair Bolsonaro tem direito a uma cota de R$ 35.700 para viagens aéreas custeadas pela Câmara. Ele e todos os deputados federais, né? De acordo com o jornal, os bilhetes aéreos comprados com verba da Câmara foram para Mato Grosso do Sul, Santa Catarina e Paraná. Aqui no estado, Bolsonaro fez palestras nas cidades de Londrina e Maringá, Daniel. 7h10. Para o Jair Bolsonaro, qualquer arranhão é pancada. É muito pouco. Perto dos outros, isso daqui é tirar uma balinha da mão de um bebê. Perto do que se pratica na política brasileira, o que o Bolsonaro teria feito de irregularidade, se comprovada a irregularidade, foi voar com passagens pagas pela Câmara dos Deputados para lugares em que ele, em vez de atuar como parlamentar, teria se aproveitado disso para fazer pré-campanha. Agora, é bastante difícil fazer a prova de que as viagens do Bolsonaro não estão vinculadas ao próprio mandato. No momento em que o Bolsonaro palestra, ele nunca palestra como presidenciável, é sempre como deputado Jair Bolsonaro. E a gente sabe que o Bolsonaro, onde vai, tem público. O pessoal vai no aeroporto esperá-lo já. Mas esse movimento da Globo, agora aqui a partir do jornal O Globo, a TV Globo, a Rádio CBN, o portal G1, de estar no pé do Bolsonaro, todo mundo percebe. Principalmente os temas trazidos à baila hoje nas novelas da Rede Globo de televisão. A Globo já começou a trabalhar a argumentação anti-Bolsonaro no ano de 2018. Dá uma olhadinha na pauta central das principais novelas da TV. Globo vê Bolsonaro como inimigo. Globo, entre Bolsonaro e Lula, se abraça ao Luiz Inácio Lula da Silva até a morte. Quem a Globo não quer de jeito nenhum é o Jair Bolsonaro. Se você observar como a TV Globo tem trabalhado as suas pautas no que toca a questão de princípios e valores, você verá, inclusive na Globo News, que é o canal de notícias da TV fechada, vinculada à Rede Globo, você perceberá que a discussão de valores hoje trazida à tona pela Rede Globo, em muito, demonstra preocupação com o avanço nas pesquisas do deputado federal Jair Bolsonaro. O Bolsonaro tá nem aí, faz lá o show dele, e eu vou dizer aos bolsonaristas o que tenho dito aqui desde o início da discussão. Eu tenho preocupação com o Bolsonaro, não por sua ideologia, mas por desconhecer de fato quem é este sujeito. Nós precisamos passar o Bolsonaro num raio-x. O Brasil foi na onda de votar na mulher indicada pelo Lula. Deu no que deu. Dilma não tem nenhuma qualificação para ser síndica de um prédio no bairro da Barreirinha, em Curitiba. O pessoal da Barreirinha fica bravo com você. É porque ela é meio polaca, a Dilma. Por isso que eu pensei na Barreirinha. Por que polaca? Porque ela é Rousseff. Ela é entre a Bulgária, a Polônia e a Ucrânia. Por isso que eu falei na Barreirinha. A Dilma não tem qualificação. Vocês não querem. A Dilma não tem qualificação
para gerir um prédio de 2 andares e 4 apartamentos, vá lá, no bairro da Tristeza, em Porto Alegre, onde ela mora. E essa mulher presidiu o Brasil. Piada pronta, né? Ela mora no bairro da Tristeza, o nome do bairro? Mora, um dos bairros mais bacanas de Porto Alegre. Mas, Daniel, deixa eu te fazer uma pergunta. João Tristeza deu nome ao bairro, era um senhor que morava lá, não é porque as pessoas são tristes. Diga. Por que deputado tem que sair pelo Brasil fazendo palestra? Lugar de deputado não é dentro da Câmara dos Deputados fazendo seu trabalho legislativo? Não, eu acho que o lugar do deputado é no plenário, nas comissões e perto da cidadania. Sim, mas deputado encastelado não me agrada. Eu quero ver a cara dele. Eu acho que a sociedade cobra e tem que estar perto. Ah, vai dar palestra? Vai, palestra quem pode. Tem uns que ficam escondidos e fugindo de repórter. Mas não paga com dinheiro público, né? Não, mas não me parece que aqui o problema do Bolsonaro tenha sido qualquer coisa senão voar em tese para fazer a divulgação do seu exercício parlamentar. Eu não vejo, de verdade, eu não vejo ilícito aqui. Acho que o Bolsonaro tem que se explicar melhor do que o que a assessoria fez. Mas eu não consigo achar nessa conduta do Bolsonaro nada gravíssimo a ponto de mancharmos a trajetória pública desse sujeito. Eu acho que esse está longe de ser o problema do Bolsonaro. O problema do Bolsonaro é nós não sabermos quem ele é. Nós conhecemos a personagem Jair Bolsonaro. Que grita, que faz isso aqui, que eu vou tirar dinheiro de ONG, que eu vou... Esse Bolsonaro é que nós conhecemos. O Bolsonaro real, que daqui a pouco vai ganhar a eleição, vai comandar a economia brasileira de que jeito? Quais são os seus ideais da economia? Ele é um liberal? Ele é um social-democrata? Ele é um homem alinhado a um Estado de que tamanho? Um Estado maior, como quer a esquerda? Um Estado mais restrito? Ele defende a livre iniciativa? O que pensa o Bolsonaro? De verdade mesmo, o Bolsonaro, esse falastrão, ele tem resultado na vida de todos nós, além da risada? Nenhum. Esse Bolsonaro, por mim, fazer o show da vida do Bolsonaro, tanto faz. O que me preocupa é o Bolsonaro presidindo o Brasil e tendo de decidir, por exemplo, a situação da carga tributária, tendo de decidir a lei de diretrizes e bases da educação, tendo de decidir a política nacional do SUS. É para isso que a gente tem que abrir o olho do Bolsonaro. O Bolsonaro que grita e faz onda contra a Maria do Rosário, isso aí é personagem de Big Brother. A eleição presidencial, vou repetir o exemplo da Dilma. Entregaram para uma senhora completamente desqualificada, que se você der 2 cágados para a Dilma cuidar, os 2 escapam. E esta senhora presidiu o Brasil. Não teria condições de administrar 2 cágados. E esta senhora presidiu o Brasil. Nós não podemos cometer o mesmo erro. A Globo faz do jeito dela. Eu prefiro do jeito honesto. Que se tire a roupa do Bolsonaro quanto à sua ideologia, qual é a sua ideia, como é que ele vai. Nós não tiramos a roupa aqui da deputada Cristiane Yared? Saiu nua da entrevista. Em determinado momento, a deputada Cristiane Yared, eu perguntei da ideologia dela, para quem não ouviu, a resposta foi: eu sou o Estado do Paraná. Daqui a pouco eu achei que ela iria encarnar o imperador Luís XIV e diria: L'État c'est moi, o Estado sou eu. Saiu daqui desnuda, como eu gosto. Aí quem concorda com o que pensa Cristiane Yared votará eternamente nesta senhora. Para quem discorda, ficou demonstrada quem ela é. Demonstrado quem ela é. Eu gostaria de fazer o mesmo e espero muitíssimo que o Bolsonaro sente no microfone da Jovem Pan e a gente possa ir para além do que a imprensa brasileira pega de rasteiro. Isso aqui que o Globo fez, bobeira. Deninha, mas sobre esse assunto, sobre passagens aéreas, tem uma outra notícia que chama atenção, viu? A Folha de São Paulo trouxe nesse fim de semana que o principal articulador das reformas governistas, o ministro da Casa Civil,
O gaúcho Eliseu Padilha tem utilizado aeronaves da FAB, a Força Aérea Brasileira, para se deslocar em fins de semana a Porto Alegre, seu reduto eleitoral e domicílio familiar. A Folha apurou que o PMDBista, que alega motivo de segurança para justificar as viagens, tem receio de ser hostilizado em voos e aeroportos comerciais. Só para ter o número, neste ano foram até o momento 21 voos para a capital do Rio Grande do Sul. Em apenas 3 deles houve detalhamento na agenda oficial de compromisso administrativo em Porto Alegre. Então os outros voos foi para compromisso pessoal. Ele tá com medo de viajar no avião de carreira, Denis. Tem que ter mesmo. O PT do Rio Grande do Sul apelidou o ex-deputado, hoje membro do governo Temer, de Eliseu Quadrilha. É o apelido que o PT gaúcho deu ao Eliseu Padilha. Pois o mesmo PT gaúcho, quando Lula presidiu o país e depois Dilma, os dois, Lula e Dilma, abriram os braços para aquele que o próprio PT chamava de quadrilheiro. Padilha não é só ministro do governo Temer. Ele integrou os governos Lula e Dilma Rousseff. Lembrou? Pois é, eu não esqueço. 7h20. Da tese do não é possível, acaba... Como é que é teu nome? O Paulo... Paulo, dá uma volta aqui, o microfone aqui, vem cá. Vem cá, Paulo. Paulo chega aqui com uma torta trufada holandesa do Senhor Pão. A gente ganhou uma torta trufada holandesa. Quer fazer jornalista feliz? Traz comida. É só isso. Eu vou abrir. Se as assessorias soubessem... O Paulo é nosso ouvinte aqui assíduo. Não, mas dá uma olhada. Ó, a câmera lá, ó. Ó aqui, Fran. Ai, meu Deus do céu. Vamos comer essa bolinha aqui. Daniel, tira a mão da torta. Daniel, tira a mão da torta. Paulo, onde você colocou essa mão, Daniel? Pelo amor de Deus. O Paulo, que é nosso ouvinte assíduo, e ele prometeu um tempo atrás trazer a torta, não foi isso, Paulo? Foi bem assim mesmo. Tá falando sobre... O que era? Era alguma comida ruim que o Daniel gosta? E daí você falou que ia trazer a torta, eu só não recordo qual que era. Eu não gosto de dobradinha. Dobradinha. Mas ninguém gosta, né? Mentira, ó, já vão me criticar. Veio fazer um agrado pra gente. Ele é do Senhor Pão. Onde que fica? Jaraguá do Sul, Santa Catarina. Nós somos representante de Curitiba. É mesmo? Isso. Que legal. Olha, Paulo, muito obrigado aqui pelo carinho. A gente nem merece. Não? Acho que merece muito. Isso é muito pouco. Na verdade, nesse dia foi bem assim. Você falou assim, eu quero holandesa, o Mark quer a alemã e a Fran... Qualquer uma. As duas. Porque é um formigão. As duas. Então é assim. Então, pessoal, é só pra prestigiar vocês. Eu sou fã de vocês aí. Diariamente estamos na escuta com vocês. Muito bom. Legal. Senhor Pão é a empresa que o Paulo é representante aqui no Paraná. Muito obrigado, hein, Paulo, pelo carinho e pela audiência de todos os dias. Obrigado. Vamos fazer um intervalo? E aí, na volta, no intervalo a gente vai comer uma fatia aqui Claro, mas é claro. da torta. Ela tá bonita, viu? É uma coisa linda. Tá uma delícia. Aquela bolinha que eu peguei de chocolate ali tava Meteu a mão na torta. A gente vai comer uma fatiazinha aqui da torta do Paulo e a gente volta na sequência com mais notícias. Vamos falar da Socialite e o dinheiro para Luiz Inácio Lula da Silva. Rick Mais Notícias. Rick Mais Notícias, está todo mundo de boca cheia, porque a tal da torta é uma delícia. Nossa, muito boa. Sabe aquela bem macia? Ouvinte, você tá perdendo, hein? Nossa Senhora. Dá uma ligadinha aí no teu Facebook, manda mensagem pra cá, tem gente comentando, é facebook.com/RickMaisPR. Tudo junto. Daí tu participa aqui, manda a tua opinião e dá uma olhada no Mark comendo a torta. Vai ser uma vergonheira, né? Porque é um pedaço de 3 pra cada um, assim. Nossa, mas é muito boa. Muito boa mesmo. Essa torta aqui, eu acho que essa Socialite, essa Roberta, como é que é o sobrenome dela? Luschsinger, acho que é isso. Luschsinger. Conta a história dessa Socialite aí, Mark. Daniel, você doaria aí R$1 milhão a um condenado pela justiça? Eu nem
Nem pra quem não é condenado pela justiça eu ia doar R$1 milhão. Você tem R$1 milhão, Eu nem tenho 1 milhão. Essa começa por aí, né? A socialite Roberta Luchsinger, de 32 anos, que prometeu doar esse valor ao ex-presidente Lula. Porém, de acordo com informações apuradas pela imprensa, ela não paga o condomínio do apartamento onde mora, em um bairro nobre de São Paulo, desde dezembro de 2014. A dívida já passa de R$200 mil. Ao jornal Folha de São Paulo, Roberta declarou que doaria ao ex-presidente um cheque de 28 mil francos suíços, cerca de R$93 mil, dado pelo avô Peter Luchsinger, um ex-acionista do banco Credit Suisse. A doação também incluiria um Rolex, um anel de diamantes, bolsas e vestidos de grifes famosas. Roberta Luchsinger foi casada com o ex-delegado de Polícia Federal e ex-deputado federal pelo PCdoB, Protógenes Queiroz. Ah, tá explicado. Que mora na Suíça. Eu não tava entendendo. Agora eu entendi. Ela é mulher do Protógenes. Ex-mulher. Do Protógenes, que mora na Suíça depois de ter sido condenado por violação de sigilo na Satyagraha, a operação da PF contra a corrupção e lavagem de dinheiro. Condenado por corrupção e lavagem de dinheiro, no caso do triplex do Guarujá, o ex-presidente teve o bloqueio de quase R$10 milhões em planos de previdência e contas bancárias, além de apartamentos e veículos, por determinação do juiz Sérgio Moro. Procurada pela nossa produção, a socialite não respondeu às novas mensagens. Então ela queria doar um dinheirão pro Lula, mas ela deve R$200 mil de condomínio do prédio onde ela mora. É bem o tipinho que eu espero mesmo que queira aparecer em cima desse tipo de coisa. E o pior é que tem gente que doa mesmo. Eu lembro da vaquinha do Zé Dirceu. Lembra da vaquinha do Zé, Marcos? Lembro. Eu lembro. Como não rir, né? Desculpa se você doou pro Zé Dirceu. Eu estou rindo da sua cara, porque aquilo é um absurdo. Né? Mas, por favor, né? O Zé Dirceu... Teve gente que doou pro Delúbio. Doou. A gente sabe que também esse mecanismo da doação serve à lavagem de dinheiro. Também. Mas esse exemplo da socialite, ex-mulher do delegado Protógenes Queiroz, é mais um do anedotário da política brasileira. Agora, o Zé, Tenian, quem doou pra ele de bom coração, vamos dizer assim, aquele petista ideológico, apaixonado pelo partido, que acredita que o Zé... É guerreiro, do povo brasileiro. Eu queria ver a cara dessas pessoas quando o próprio Zé, diante do juiz Sérgio Moro, admitiu que pegou propina. O Zé admitiu um dos crimes dele, para reformar o apartamento da filha e a casa que ele possui lá em Vinhedo, São Paulo. Ele falou. Tá na boca do Zé, tá no YouTube, é só digitar lá. É confesso. Ou seja, então ele pegou dinheiro para reformar o apartamento da filha e a casa que ele tem no condomínio de luxo lá em Vinhedo, São Paulo, e ainda pegou dinheiro do militante, coitadinho, que foi lá tentar ajudar. Ah, pelo amor de Deus. O militante merece. Merece. A cegueira seletiva merece esse tipo de deboche. Não é porque você simpatiza com um partido político que você tem que ser cego e tosco. Se tem gente que não presta, você tem que lutar internamente no partido para mandar essa pessoa embora. Para que ela seja espirrada do partido. Ela faz mal à sua ideologia. Mas não. Tem partido político no Brasil que bate palma para corrupto. Então, isso se explica por si. 7h30 da manhã. Quero falar dessa história do IPTU das igrejas. Tem vereador querendo livrar de pagamento de tributo territorial e urbano, o IPTU, as igrejas que locam imóveis. Conta pra gente aí, Fran. É vereador da bancada evangélica, né, Denian? Atualmente, a Constituição Federal só garante isenção para imóveis próprios e não de terceiros, no caso das igrejas, né? A proposta é do vereador Tiago Ferro, do PSDB, e foi assinada por outros 10 parlamentares. O autor do projeto nega que o tema seja polêmico. Ele afirma que o objetivo principal é ajudar instituições religiosas que se dedicam a trabalhos sociais ligadas a igrejas, como, por exemplo, trabalhos com dependentes químicos e moradores de rua. Eu não entendo que o projeto seja polêmico, mesmo entendendo que nós estamos em um momento de crise, porque no meio da crise se acentua os problemas. E, por exemplo, volto a falar na questão dos moradores de rua.
e ainda mais vai precisar com que as entidades religiosas façam os seus serviços de assistência social com qualidade, com eficiência. Porém, o projeto divide opiniões e um dos motivos é a situação financeira em que se encontra a Prefeitura de Curitiba. Uma das maiores fontes de arrecadação do município é o IPTU, que no ano passado rendeu aos cofres municipais 550 milhões de reais. O déficit orçamentário da Prefeitura é de mais de 2 bilhões de reais. A isenção de impostos para imóveis alugados atualmente não é estendida a nenhum caso específico, nem para aqueles onde funcionam órgãos públicos municipais ou escolas, creches, hospitais, enfim. O diretor do Departamento de Rendas Imobiliárias da Secretaria de Finanças de Curitiba, o Sérgio Luiz Primo, esclarece que a Prefeitura paga imposto de hospitais e escolas que funcionam em imóveis alugados, por exemplo. A Prefeitura, o Estado, a União, sempre que funciona num órgão, num imóvel que é locado, que não seja propriedade desse ente federado, ele vai pagar o imposto sobre a propriedade por força de contrato. Né? Então, eu diria assim, a responsabilidade pelo pagamento é do proprietário, né? Mas por força de contrato, no contrato de locação, na grande maioria dos casos, o proprietário transfere essa responsabilidade para o locatário, né? Isso é quase que regra. Então, né, a prefeitura sendo locatária do imóvel, né, acaba por força de contrato sendo responsável pelo pagamento do tributo. Bom, o projeto já passou pela Comissão de Legislação da Câmara e será apreciado em outras comissões antes de ser votado pelos vereadores em plenário, Daniel. O projeto é completamente absurdo. O vereador Tiago Ferro não está dentro de suas faculdades normais ao propor um projeto como esse. Mas eu não vou considerar sério absolutamente nada do que seja proposto pelo vereador Tiago Ferro. O vereador Tiago Ferro, informação, não é opinião, informação. O vereador Tiago Ferro será investigado pelo Ministério Público por se apropriar de parte dos salários dos seus comissionados no gabinete. Há uma representação, uma notícia-crime apresentada ao Ministério Público e, da mesma maneira, já a mesa diretora da Câmara de Vereadores da capital, esse homem que palestra, discute, fala na isenção tributária para igrejas que pagam aluguel, é o mesmo que é investigado e suspeito de tomar mão de parte dos salários dos servidores. Tiago Ferro, um homem eleito com o voto da fé dos evangélicos. É pecado, vereador. Se a lei dos homens não lhe assusta, que a lei de Deus, se não é só discursinho, que a lei de Deus pegue no senhor. O senhor é acusado de tomar na mão grande dinheiro dos seus servidores, do seu gabinete. Já está no Ministério Público e já está na mesa diretora da Câmara. Este microfone está aberto, vereador Tiago Ferro, para que o senhor fale sobre a acusação, da mesma maneira que nós abrimos o microfone para a vereadora Kátia Dietrich, aquela que disse que só deve explicação aos animais. Quero saber se o senhor deve explicações a alguém. O senhor foi eleito com o voto da fé das pessoas. Tocou o que de mais caro existe em quem comunga da fé que for. Nesse caso, dos cristãos. Deu discurso dentro de igreja, convenceu as pessoas, os pastores, que foram lá e depositaram um voto de confiança em Vossa Excelência. E Vossa Excelência agora, esse projetinho do IPTU das igrejas é muito do vagabundo e do ordinário, não vai passar. Não vai passar. Mas não é esse o problema. O senhor tem que se justificar. Diga que não. Diga que não é verdade. Ou diga, fale o que é. Mas não venha se esconder atrás de uma capa de moralidade, porque a capa rasgou.
e não venha usar o nome de Cristo em sua defesa. Se elegeu com o voto do cristão e agora é pecador pela denúncia que chega. Que feio. A avareza é um dos pecados capitais. 7h37. Notícia essa que foi dada em primeira mão na minha coluna do Journal, do Top View Journal, que circula em Curitiba. É o jornal mais bacana da cidade hoje. Eu tô achando mó barato escrever a coluna do Journal. Sabe que dei uma notinha também de um querido amigo, e amigo do Mark também, o ex-deputado federal Paulo Martins, hoje no PSDB. Paulo Martins tem 2 convites para mudar de partido. Ou ele vai, que não sei se vai, mas tem 2 convites. Um do Novo, o Partido Novo, e outro do Patriotas, que é o partido também novo, né? Foi remodelado para abrigar o deputado federal Jair Bolsonaro. Então, o tucano pode bater as asas, ir para o ninho do Novo ou para o ninho do Patriotas. Deni, aproveitando essa questão dos partidos, dos nomes dos partidos, nós falávamos outro dia aqui que agora tá na moda, né? Eles tirar o peripartido e virarem Rede, virarem Avante, virarem Patriotas, eles têm nomes bonitinhos agora. E o Requião, que sempre falou do MDB de guerra, tá prestes a sair do partido. Vale lembrar que o diretor nacional do PMDB iniciou aí uma ação contra ele, para expulsão dele do partido, pode virar MDB. Então, bem na hora que o Requião ia realizar o sonho de falar o MDB de guerra, ele pode deixar o partido. Veja só como o velho MDB de guerra. Eu acho que o Requião... Como é que é a mão ele faz tipo um crucifixo assim. Né? Isso, eu acho que o Requião não deveria sair do PMDB. Nenhum partido combina mais com Roberto Requião do que o PMDB. O partido mais fisiológico, corrupto e vagabundo da história do Brasil. Pensa um partido que combina com o Requião, é o PMDB. 7h39, intervalo. Na volta, a gente vai falar de processo penal e de reforma tributária. Não saia daí. Rique Mais Notícias. Acontece hoje na Assembleia Legislativa do Paraná o seminário da Comissão Especial de Código de Processo Penal da Câmara dos Deputados. O assunto aí envolve uma possível alteração no CPP. Mark. Ele vai debater o projeto de lei que institui o novo Código Penal. O encontro contará com a presença do juiz federal Sérgio Moro e deve debater temas polêmicos. Para o deputado Fernando Francischini, a mudança no Código pode influenciar diretamente a Operação Lava Jato. Muitos, infelizmente, mal intencionados tentam mudar a legislação em função das grandes operações da Polícia Federal, querem mudar temas polêmicos que podem atrapalhar as investigações como a Lava Jato. Exemplo é a delação premiada, a condução coercitiva, colocar prazo para prisão preventiva. Então nós vamos fazer uma audiência para ouvir autoridades como o juiz Sérgio Moro, os procuradores e delegados da Lava Jato, advogados, juízes que têm uma opinião como especialistas no assunto. Para isso a comissão vem de Brasília, os deputados que vão votar esse relatório da reforma do Código de Processo Penal. O deputado diz que a presença do juiz Sérgio Moro será fundamental para dizer o que funciona e o que não funciona no combate à criminalidade. E ele tem experiência para dizer o que funciona e o que não funciona no combate à criminalidade. E esses instrumentos que estão agora, que podem ser alterados pela reforma do Código de Processo Penal, são as principais ferramentas que a Polícia Federal e o Ministério Público Federal têm utilizado. Então a opinião dele com certeza dá respaldo e também pressão da opinião pública nacional para que esse assunto não passe sem que o cidadão, o eleitor, possa acompanhar o voto de cada deputado. Também foram convidados para participar do seminário o procurador da República Deltan Dallagnol, coordenador da Força Tarefa da Lava Jato, o procurador de Justiça Leonir Battisti, que comanda o GAECO, o Grupo Especial de Combate ao Crime Organizado, tem uma longa ficha de serviços prestados aí contra a criminalidade, o delegado de Polícia Federal Igor Romário de Paula, que é o delegado-chefe da Lava Jato, e o desembargador do Tribunal de Justiça, José Laurindo de Souza Neto. O seminário da Câmara dos Deputados está marcado para as 7h30 da noite na Assembleia Legislativa do Paraná, aqui em Curitiba. Quem puder e tiver interesse sobre o assunto, Daniel, vale o convite, hein? Pois é uma discussão sobre a alteração no Código de Processo Penal.
Pelo que eu li das propostas de mudança no Código de Processo Penal, eu não sou processualista nem criminalista, mas sou um preocupado com as garantias constitucionais. Pelo que eu li, o tema central que deve ser resolvido na questão do Código de Processo Penal, para variar, os deputados e senadores passam longe. Nós precisamos dar efetividade à lei penal. O processo penal tem que ser mais enxuto, mais rápido. Isso não significa suprimir direitos fundamentais. O que não dá é para um caso não ter resposta, não ter solução, e amarra, e o recurso, e vai, e caminha, e enrola, e vai, e as coisas prescrevem. Vamos lembrar aqui o Carli Filho, por exemplo. O Carli, faz 8 anos e não se consegue dar efetividade ao julgamento do ex-deputado Carli Filho, seja para condenar ou seja para absolver. Simplesmente não se julga. Ou se faz uma reforma no Código de Processo Penal de verdade, a fim de fazer as coisas andarem mais rápido no Brasil, ou a gente vai discutir sempre a cereja e não o bolo. 7h46. Fran, fale da tornozeleira eletrônica, tem uma notícia a respeito disso. Os presos podem ter que arcar com as despesas para o monitoramento das tornozeleiras eletrônicas. Essa é a ideia de um projeto de lei do senador Paulo Bauer, do PSDB de Santa Catarina, que autoriza que os custos sejam descontados do condenado. Atualmente, 18 mil presos possuem tornozeleiras eletrônicas no Brasil e o gasto mensal de cada uma dessas tornozeleiras é de R$300. O senador Paulo Bauer explica que enxerga o uso da tornozeleira como um benefício e, por isso, teve a ideia do projeto. Porque ele terá um grande benefício em poder conviver com sua família, terá o grande benefício de poder continuar trabalhando, terá o grande benefício de ter uma vida restrita, mas não terá uma vida num ambiente de reclusão total. E por isso tem que pagar por isso, e obviamente o Estado não deve, além de dar o benefício de uma liberdade, digamos assim, parcial, ainda pagar para que a pessoa possa aproveitá-la. O autor da proposta explica como pretende descontar o valor dos presos. Poderá fazer esse pagamento através de recursos que tenha disponíveis em sua conta pessoal, como poderá pagar essa conta com recursos que auferir de algum tipo de trabalho, de algum tipo de atividade, ou mesmo poderá ter o pagamento feito por algum familiar, por alguém que queira cobrir essa despesa. Deixando de pagar, ele automaticamente perderá o direito de utilizar a tornozeleira e de cumprir a pena em regime aberto. O projeto está na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Eu achei bom o projeto. Tá certo. Tá certo, é um benefício, sim. É um direito do acusado, sim. E é um benefício. Aquele que puder, claro, vai pegar o preso miserável, que não tem dinheiro para coisa nenhuma. Aí não adianta. Mas quem tem dinheiro, que pague a despesa. Isso fará com que seja mais fácil trazer outras tornozeleiras eletrônicas para dar o mesmo benefício a outros presos. Quem pode pagar, que pague. Estou a favor do projeto do Jack Bauer aí. Eu gostei do nome dele, ia falar isso, viu? Como é que é o nome dele, Fran, mesmo? Paulo Bauer. Paulo Bauer, o Jack Bauer. Quem lembra daquela série 24 Horas, aquela série norte-americana, que fica lá um policial correndo atrás dos bandidos que sequestraram a filha dele, enfim, a personagem interpretada pelo Kiefer Sutherland, que é o ator que faz esse personagem, Jack Bauer. Ele tá dando tiro também lá em Santa Catarina, hein, Nenê? Então, olha aqui, ó, ouvintes agora. O Fábio Aguaio, que preside aquela entidade, a Abrabar, a Associação dos Bares e Restaurantes aqui de Curitiba, ouvinte diário desse jornal, ele diz o seguinte, faz uma ironia, mas é inteligente. Se passar esse projeto da isenção tributária para as igrejas que pagam aluguel, nós vamos criar templos dos adoradores do lúpulo em Curitiba. E ela será maior que a Igreja Universal e a Mundial juntas. E o pior é que né? Fábio, o Fábio entendeu, fez ironia, não dá. O projeto desse vereador Tiago Ferro, que tem que se explicar. Vereador, o senhor é acusado de meter a mão no bolso dos seus comissionados. O Ministério Público já recebeu a representação e o comando da Câmara de Vereadores também. Vamos parar de falar em nome de Deus?
Vamos deixar Deus de lado, o Deus Filho, e vamos para as questões humanas, as quais o senhor é acusado? O microfone da Jovem Pan está aberto. O Fábio Scraba mandou uma foto para cá, olha aqui, Mark. A esposa dele, a Fernanda, também ouvinte desse jornal, fez um empadão de frango. Bonito mesmo. Aí ele tá comendo empadão e tomando café fresco e mandando bom dia. A dona Fernanda que faça um empadão e mande aqui pra gente. Olha o tipo desse DNA, cara. Quando eu fui contratado aqui na Rádio Jovem Pan, não me disseram que eu não poderia fazer dieta, porque não dá pra manter uma dieta aqui. O Denier tá de dieta, eu tô de dieta, a Fran tá de dieta. E daí não dá, porque daí um dia é tirar de tira 7 horas da manhã, outro dia é torta. Mas você precisa aparecer na TV, você tem que estar já reclamam que eu tô gordo lá. Não dá. Mas o Mark tá magrinho. Agora, fala dos ouvintes aí, Mark. Muitos deles participando aqui pelo Facebook. O Leandro Dota, da Bom Dia, o Jorge Tuleski, a Melissa, Peixe Bela, o Will Sair Gonçalves, o Evandro Rodrigues, o Patrick Dias, o Douglas Guedes. Douglas Guedes diz o seguinte, Denier, que o filho dele pediu pra te ver hoje. Outro dia disse assim, pai, o Denier deve ser bem velhinho, né? Douglas, o que o teu filho achou do Denier aí? Conta pra nós, viu, depois. Ô, Douglas... Pô, que sacanagem, hein? Mas eu sou um velhinho mesmo. Porque muitas vezes... Será que deve ser um velho rabugento. É verdade. Rabujo. Tá bom. Paulo, tem voz de velho. O Paulo Nicolete também tá aqui com a gente. A Tami Cruz diz que ama o programa, escuta todos os dias a caminho do trabalho e que o esposo dela, Denier, está te convidando para comer home ops. Como é que é o nome da ouvinte? A Tami Cruz. Ô, Tami, diz pro teu marido... pra ele procurar a turma dele, que é a turma do Home Ops. Eu tô fora da turma do Home Ops. Um abraço pra ela e pro esposo. Muito obrigado pela audiência. O Leandro Augusto De Bastiani diz que quer um pedaço da torta. Tá aqui reservado, Leandro. Passa aqui na RIC, a Mauri Lang Silvério 450, tá reservado teu pedaço, viu? Mentira dele. Nós vamos comer tudinho. Marg, para de comprometer a torta aí, Eu tentei, Leandro, mas daqui o povo é duro, viu? A Débora Pizarro também participa conosco. O Júlio Bodega, que tá raivoso aqui, diz que defender o Bolsonaro usando dinheiro da Câmara para viajar e julgar quem doa do próprio dinheiro. Ele falando que, a gente comentou aqui, que tem pena de quem doou pro Zé Dirceu, o Zé Guerreiro do povo brasileiro. Vontade de comprar um cotonete e mandar pro ouvinte. Eu não defendi o Bolsonaro. Eu disse que perto do que os outros políticos fazem, isso é nada. Mas que o Bolsonaro tem que se explicar, porque essa justificativa da assessoria dele não vale nada. Eu quero a explicação real do Bolsonaro. Não tô poupando o Bolsonaro aqui. E quanto ao ouvinte, se ele quiser doar pro Zé, Dirceu, pro Lula, fica à vontade, cada um. Ele tem razão. Cada um faz o que quiser com o seu próprio dinheiro. Nesse ponto eu concordo com ele. Inclusive dá pra corrupto. Ele continua aqui. Engraçado esses liberais de internet. Pensei que as pessoas poderiam fazer com o dinheiro delas o que elas quisessem. Não, sim, mas pode. Opa! Pode. Até doar pra corrupto. Quem quiser pagar mico, fique à vontade com o próprio dinheiro. Eu só não vou passar a conta do Zé Dirceu. Daí você procura também pra doar pra ele o dinheiro, tá? Viu? O Leandro Cunha, pra terminar essa rodada de ouvintes, diz aqui que ele não vê a hora do Bolsonaro sentar aqui, porque tem a certeza que não vão ficar perguntando as mesmas coisas dos outros programas. Tenha certeza, viu? É isso aí. Se o Bolsonaro sentar aqui, eu não tô nem aí preocupado pra opinião dele sobre casamento entre pessoas do mesmo sexo, sobre liberação da maconha. Eu não tenho isso daí. O Bolsonaro, todo mundo já sabe o que ele pensa. A preocupação que eu tenho com o Bolsonaro é outra. E quando ele vier a esse microfone, será justamente isso que nós vamos inquiri-lo. Nenhuma dúvida. Deu, Mark? Tem mais ouvintes aqui. A Ana Salles fica tirando sarro aqui que eu falo Odebrecht. Diz que eu falo de um jeito muito especial que ela dá risada. Como é que tu fala Odebrecht? Odebrecht. Odebrecht. Porque aqui os chefes aqui da TV sempre reclamavam que tem que pronunciar o T no final. Tem o T no final que tem que ser dito. E eu falo o T no final e daí o povo me enche o saco. E o advogado do Marcelo Odebrecht fala assim. Ele fala assim: é um absurdo o que estão fazendo com o doutor Marcelo Odebrecht. Lembra, Fernandinho? O Fernandinho estava no jornal comigo quando entrava aquele Augusto advogado. Botelho, criminalista. É o doutor Marcelo Odebrecht. Esse aí, o Marcelo, como diria Mark Souza, Odebrecht. Então tá bom. Vamos pro esporte. Vamos pro futebol. RIC Mais Notícias. Esportes. Pietro de Lázari está chegando com o 0-0 de Coxa e Atlético no Brasileirão.
Bom dia, Denian. Bom dia, amigos do Rick Mais Notícias. Com um gramado encharcado e um jogo truncado, Coritiba e Santos empataram em 0-0 no Couto Pereira. O resultado faz o Coxa cair 2 posições na tabela, de 12º para a 14ª colocação, agora com 26 pontos a 3 da zona do rebaixamento. E mesmo sem a vitória e sabendo da qualidade do Santos, o técnico Marcelo Oliveira comemorou o desempenho da equipe coxa branca. Pelo entrosamento, a técnica que tem o Santos, time que vem jogando junto há muito tempo, parece que é a 11ª partida que não perde. O gramado, pela chuva, se tornou mais pesado, tornou um jogo mais competitivo. O Coritiba agora descansa e só volta a campo na próxima segunda-feira, dia 28, contra o Vitória no Couto Pereira. Em Porto Alegre, o Atlético Paranaense finalizou 14 vezes na meta do Grêmio, mas mesmo assim não conseguiu marcar e ficou no 0-0 com o time gaúcho. Apesar do empate, o Meia Nicão valorizou o ponto conquistado longe da Baixada. As melhores oportunidades que ele teve com a gente, a chance mais clara, eles podem ter tido mais posse de bola, mas as chances claras, sem dúvida nenhuma, a gente teve as melhores, que teve só uma com o Everton aqui no segundo tempo. Então o time tá de parabéns, somar ponto é sempre importante, ainda mais na equipe diante do Grêmio. Com o resultado, o Atlético chegou aos 30 pontos e ocupa temporariamente a 6ª posição na tabela. O Furacão volta a campo no próximo domingo, diante do Flamengo na Ilha do Urubu. E na Série B, o Paraná Clube foi até o Mangueirão enfrentar o Paysandu e também ficou no 0. Com um ponto conquistado, o tricolor ficou em 7º, a 3 pontos do grupo de acesso à elite do futebol brasileiro. O Paraná volta a campo na sexta, quando recebe o Juventude na Vila Capanema. Para fechar, Demian, na Série D, o Operário de Ponta Grossa foi até o Rio Branco enfrentar o Atlético do Acre e adivinha, 0-0 no jogo de ida das semifinais da competição. O duelo de volta está marcado para a próxima segunda no estádio Germano Krieger em Ponta Grossa. Pietro de Lázari para a Jovem Pan. Valeu, Pietro de Lázari, 7h57. Entre tantos e tantos ouvintes que nos ouvem aqui todos os dias, quero mandar um abraço muito carinhoso para Regina, nossa ouvinte lá de Cascavel. Ela é da empresa Chanson lá de Cascavel, nos ouve todos os dias, integra aí o fã-clube do nosso Rick Mais Notícias. Regina, muito obrigado pela audiência de todos os dias. Vamos embora, gente? Vamos lá. Um beijo, até amanhã, tomara que a minha voz Ô, Fran, chazinho de limão com mel. Pode deixar, gargarejo. Marques Souza, que está emocionado até agora, conheceu a Arena do Grêmio no fim de semana. As lágrimas escorreram. Parabéns, Mark, por conhecer um estádio de verdade. Apenas... Um gramado, hein? É bonito o estádio, sem dúvida nenhuma. Mas não é um templo da Copa do Mundo, Denian. Daí não. Só os seus amigos colorados podem dizer. Isso, é lá no Bergamotão. Tchau, Denian. Tchau.